Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. Hoje nós vamos estudar do terceiro volume dos 4 Evangelhos de Rustem, a parte referente a Mateus, no capítulo 27, versículo de 1 a 10, que fala do arrependimento e morte de Judas, lugar do seu suicídio e da sua sepultura. Vamos reler o texto, já fazendo alguma adaptação melhor na tradução. Pela manhã, todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram em conselho contra Jesus para o entregarem à morte. Depois de o algemarem, levaram-no e o entregaram ao procurador Pilatos. Então, Judas, que o entregara, vendo que Jesus fora condenado, mudando de opinião, entristecendo-se, levou as 30 moedas, jogou as 30 moedas de prata para o santuário e lhes disse: errei, entregando o sangue inocente. Mas eles responderam: que nos importa? Isso é contigo. E Judas, depois de arremessar no templo, no santuário, as moedas, se retirou e foi sufocar-se. Os principais sacerdotes, tendo apanhado as moedas, disseram: não nos é lícito deitá-las no corbã, ou melhor, no tesouro do templo, porque são preço de sangue. Depois de o deliberar em conselho, compraram com eles o campo de um oleiro para servir de sepultura a estrangeiros. Por isso, aquele campo ficou chamado até o dia de hoje de campo de sangue. Cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço daquele que com eles os filhos de Israel apressaram, e as deram pelo campo do oleiro, como lhes ordenou o Senhor. Essa passagem está logo em sequência da negação de Judas, que foi o que nós estudamos aqui na vez passada. E nós mostramos, pelo nosso estudo, que cada vez que o Pedro pronunciava uma negação, cada vez ele se aproximava mais de Jesus, no sentido físico, e cada vez ele ia para o local mais perigoso, ou melhor, cada vez ele adentrava mais a casa de Caifás, do sumo sacerdote da época. Então nós vimos com isso que há uma diferença entre negar e renegar, né? Pedro, ele negou Jesus com palavras, mas não renegou com atitudes. Por quê? Porque cada vez ele se aproximava mais de Jesus e cada vez se arriscava mais, mostrando todo o seu destemor, toda a sua coragem em se aproximar de Jesus. E cumprindo resolutamente as próprias palavras do Mestre, quando dizia, né?
antes que o galo cante 2 vezes, tu me negarás 3. Né? E nós vimos também que pelo lado místico, né, entrar na casa do sumo sacerdote, o Cristo que passou a ser sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como está na carta aos Hebreus, nós vimos também que entrar na casa crística, né, é um processo de crescimento. Cada vez a gente vai se aproximando mais desse contato crístico, gradativo, de degrau em degrau, se aproximando cada vez mais desse eu central, desse eu sou divino, até você poder dizer com toda a sua maturidade e experiência, saboreando o Cristo, já não sou eu mais, é Ele que vive em mim, para mim viver é Ele, num processo de perfeita unidade. Então, nós vimos que conforme que nós vamos gradativamente se aproximando do Cristo, desse Cristo verdadeiro, real, do Cristo místico dentro de nós vamos percebendo que nós não conhecemos Ele ainda, Ele verdadeiramente, o que Ele é em essência. Então, o Cristo em essência nós ainda não conhecemos. Nós estamos num processo gradativo. E se nos perguntarem se nós já o conhecemos, verdadeiramente não conhecemos. Então as negativas de Pedro são extremamente corretas. Ele foi extremamente lógico, foi extremamente verdadeiro, foi extremamente sincero, dizendo que o eu divino, o Cristo, realmente em essência ele não conhecia. Estava num processo de crescimento. Cada vez que você é chamado, daí o cantar do galo, né? Cada vez que você passa por uma etapa, por um processo de iniciação, por um processo de aprofundamento dentro da casa do sumo sacerdote, do dotado da graça divina, cada vez que você vai aprofundando mais, você vai vendo que você verdadeiramente não conhece. Há a frase de Sócrates que explica bem isso: só sei que nada sei. Então, até você chegar a esse grau de plenitude. Nós temos uma coleção maravilhosa de um grande escritor que mergulhou no pensamento oriental, chamado Paul Branto. Paul Branto, ele se encontra com Ramana Maharishi e tem um contato com Ramana Maharishi. E Ramana Maharishi manda ele meditar na montanha, no monte do Arunacula. E ele vai meditar na montanha do Arunacula e chega num primeiro grau de aproximação da verdade. E escreve um livro, né? A Mensagem do Arunacula. E assim ele vai. Agora ele vai depois, mais à frente, ele vai escrever se não me falha a memória, o 4º livro dele, onde que ele vai meditar lá no Himalaia. Ele só vai com um companheiro, um ajudante, um servo para ajudar ele em qualquer necessidade, e ele vai para um processo de maior aprofundamento. Então vem a mensagem, né, do mais profunda do Himalaia, onde que ele mais recolhido, mais mergulhado, podemos dizer, interiormente, já vai apresentar um grau maior de verdade. Ali ele chega bem próximo das teorias ubaldianas, falando da ideia da queda espiritual e mostrando quanto nós estamos desintonizados do nosso eu verdadeiro. Até que ele chega num estágio mais alto, que é o seu penúltimo livro, né? Que é a mensagem do eu superior. Então, na mensagem do eu superior, agora sim, ele está bem mais próximo. Agora ele já vai receber diretamente a mensagem do eu superior. Até que ele chega num método ainda mais profundo, mas que ele fica com muitas poucas palavras para nos dizer. E ele vai escrever o seu livro mais extraordinário, mas que a gente precisa saber ler nas reentrâncias, né? Porque nos falta até, inclusive, vocabulário para isso. Ele chega no que ele chama no grau máximo da compreensão dele do estado de yoga, de união. Yoga quer dizer união, que é religião, religando outra vez ao divino, que ele vai falar a mensagem oculta do eu superior. E para nós ainda está nesse nível oculto, porque ainda nos falta esta
real aproximação. Até chegar nesse estágio, esse eu divino não conhecemos. Então nós não estamos negando nada, nós estamos falando a verdade. Este homem, esse eu divino, ainda não tem o conhecimento pleno. Paulo de Tarso vai explicar bem isso, dizendo que a gente por hora está contemplando como espelho. Mas repare que quando a gente olha para o espelho, a gente ainda vê bem a nossa imagem. O que Paulo está querendo é que a gente olhe face a face e já não consiga mais no espelho nos ver, e sim ver a glória de Cristo. Santa Clara, ela fala para Inês, para sua amiga Inês, o seguinte, a rainha Inês, por carta, dizendo: preste atenção, observa esse espelho que é a glória, esse espelho que é a eternidade, esse espelho que é Cristo. E observa e pauta a sua vida nesse espelho. Olha bem como ele era no princípio. Ele vai falar dos paninhos, das fraldas do menino Jesus. Olha o princípio. Depois ela continua no processo da aprofundamento. Olha no meio da vida dele. Foi a época que ele tinha os enfrentamentos com os homens, falou das parábolas, que as pessoas chegaram doentes, muitos duvidavam da sua missão. Então, como ele se comportou no meio esse espelho? Aí ela vai para o final e ela fala para a rainha Inês: agora observe esse espelho no fim, como foi a sua morte, a morte de cruz, quais foram as suas palavras, né? Observe, veja se alguém já sofreu como ele. Ele que era o máximo, que era a luz, se apagou, ficou igual um homem na manjedoura, homem no enfrentamento com as pessoas, é o meio do espelho, homem no fim da vida, o mais ferido de todos na cruz. Observe. O que ela está querendo dizer para a rainha Inês? A sua vida tem que ser uma contemplação. Observa e contempla esse espelho. A sua vida tem que se moldar a Cristo, ser igual a do Cristo. Paulo vai dizer: irmão, sede meus imitadores como eu sou do Cristo. É isso que ele está dizendo. Então, por enquanto que nós não chegamos a esse grau de estatura, nós não conhecemos ele verdadeiramente. Então, o negar, eu não conheço, eu não sou, eu não pertenço ainda a esse nível, é um grau de profunda honestidade, é o que nós vimos isso na nosso último encontro, quando falamos de Pedro, né? E aí o choro maravilhoso, quando Cristo olha para ele. Aí ele chega na contemplação, olho no olho, Cristo com ele. Aí eu estou numa fase agora crística, agora eu observo Cristo. Aí aquele choro que é uma bem-aventurança. Bem-aventurado os que choram, mas não são os que choram porque estão sofrendo aqui na vida. O sermão de Mateus ou apresentado no Evangelho de Mateus, é um sermão de subida. Cristo se eleva no monte. Então é bem-aventurado os que choram por causa do Espírito de Deus, para se encontrar com esse Espírito divino. Aí quando ele encontra esse Espírito divino, é o desabar de um choro, né? Desse choro da certeza de que foi um peregrinar difícil, foi uma subida íngreme, mas venci, consegui, cheguei à meta, cheguei ao objetivo. Agora eu posso dizer que eu o conheço. Ou como diz Pedro numa de suas cartas, num dos seus versículos, né? Chegamos à imagem ou à plenitude, à natureza de Cristo. Olha, imagina você chegar ao nível da natureza de Cristo. Quer dizer, o que é Cristo em essência, eu sou. Chegar a esse ser coparticipante, para falar mais corretamente a linguagem de Pedro, ser coparticipante da natureza de Cristo. Então, isso nós vimos. Agora nós vamos falar de um outro espírito extraordinário que foi Judas. E aí o capítulo de hoje vai falar de um outro gigante. E é muito bacana que na obra Os Quatro Evangelhos de Rustem, o estudo é sequencial, né? Pedro, e logo depois de Pedro nós vamos para Judas. E como em Pedro nós vemos esse aproximar-se de Cristo, né? Com Judas nós vamos ver também uma
dignidade extraordinária. Então, o capítulo começa dizendo que pela manhã, né, bem cedo, todos os principais sacerdotes, os anciãos, se reuniram em conselho contra Jesus para o entregarem à morte. Agora o objetivo era a morte de Jesus. É aí que Judas vai ser pego de surpresa, né? Porque se ele recebeu a informação, vai e faça logo o que tu deves fazer, é uma coisa. Mas ali ver todo o processo da morte e ele morre na cruz, porque o suicídio de Judas não é como eles querem. A sequência bíblica não mostra isso, em que foi antes do Cristo ser considerado morto. Não, muito pelo contrário. Foi depois de todo o processo, depois do chamado sepultamento no túmulo virgem de José de Arimateia. Quer dizer, quando ele fechou o ciclo de todo o processo da apresentação do Cristo, que o Cristo apanhasse era uma coisa, que o Cristo tivesse lá junto a essas autoridades sendo ironizadas, bofeteadas, é uma coisa, que o Cristo morresse, mas aí essa morte, esse fim que não estava no planejamento. Ele viu o caso de Lázaro, que saiu do túmulo, e com Cristo ele entrou em desespero. E o próprio Senhor já havia dito isso, né? Quem suportará? Se você tem um grau profundo de amizade, você chega à conclusão, não deu certo. O meu planejamento, aquilo que eu recebi ordem para fazer e que imaginei de uma forma, não chegou a esse resultado. Não chegou a esse resultado. Porque se você chega, como diz o professor Carlos Torres Pastorino, à visão de que as pessoas eram enterradas ritualisticamente nas pirâmides, para significar o caso de Osíris, o deus Osíris, que também era enterrado num caixão de chumbo, para fazer um trabalho iniciático e depois saem do túmulo com uma nova iniciação, com uma nova descoberta, né? Depois de um cantar do galo, ou melhor, depois de um novo chamado, quer dizer, com um novo crescimento, é uma coisa. Mas quando o sujeito morre mesmo, dá a ideia de que houve um fracasso. Aí ele não aguenta. E aí vem a palavra que o texto coloca, ele arrependido voltou ao templo para jogar as 30 moedas de prata de volta. Aquelas 30 moedas que as autoridades resolveram dar para ele. E dentro deste pacto, foi aceito. Afinal, ele cuidava do tesouro do grupo, ele cuidava da bolsa do grupo, então foi aceito. Mas, quando ele viu isto, diz aqui a passagem, ele se arrependeu. No original é mais forte. A palavra para arrependimento no original, que é a comum, é a metanoia, mudança de atitude mental. Seria uma mudança de opinião. Judas mudou de opinião, mas é mais forte. Essa que eles usam lá no grego, nesse momento, ela não é a comum, aquela que dezenas de vezes é citada para arrependimento. Essas são poucas vezes, só 5 vezes que ela é usada de forma muito especial. E aqui diz, inclusive, cita o pastor Russell Norman Champlin, no seu primeiro volume, na página 617. Diferente das outras, aqui é um entristecer-se depois do ocorrido. Foi uma tristeza profunda. Aquela tristeza de, então não deu certo. Como eu pensei, como eu planejei. E aí ele pega as 30 moedas, se dirige às autoridades e diz, aqui é uma passagem, uma das mais violentas da Escritura. Errei entregando sangue inocente. E eles respondem às autoridades, isso é contigo.
Ou melhor, o que nós temos com isso? Em outras palavras, que se dane. Hoje joga de ombro, dá de ombro, né? Hoje tem a musiquinha beijinho no ombro. Então, que se dane. O problema seu. Nós já conseguimos o que nós queremos, que é matá-lo. Certo ou não, era isso que nós queremos. Tá certo? E você nos serviu. Se você acha que você errou, tá? Entregando sangue inocente, isso é lá contigo. O que nos importa? Essa é uma das passagens mais cruéis, né? Mano, é o desprezo total. O sujeito vem para falar da sua dor, vem falar do seu arrependimento, e o outro diz: daí, o que eu tenho com isso? Isso é lá contigo. Não me importo com a tua dor, não me importo com o teu arrependimento, não importa se você está triste, está deprimido, se dane. Resolvi o meu pedaço, eu quero saber do meu lado, da minha vida. A palavra no original, que eles traduzem por pecado, a palavra é errei, né? Quer dizer, tive um erro de estratégia. A palavra é errar. Tive um erro de estratégia. Mas os protestantes fazem questão de botar assim como pecado, porque, apesar de que não existe assim essa palavra, mas ela aqui vale a pena, porque é um erro, mas um erro que tem uma culpa espiritual violenta. Estou mal, estou arrasado. Era amigo e esse amigo fraquejou, não era então o que eu estava pensando. Essa maior dor é a decepção também de errar, de que o outro não era então aquilo que ele pensava. Será? Essa é a maior dúvida. Porque a dúvida não é só matar o Cristo. A dúvida não é só o Cristo sofrer. A dúvida não é só entregar o Cristo. Tudo isso ele fez. Tudo isso ele foi suficientemente grande e forte. Nenhum outro talvez teria essa força para fazer isso. E já já nós vamos ver os motivos. Mas essa ideia de que o outro morreu. Se o outro morreu, não deu resultado. Se não deu resultado, foi um fracasso. Um fracasso não dele, do Cristo, mas da expectativa que eu tinha de Cristo. Para mim também foi uma decepção profunda. Não deu certo. Errei profundamente. E vi que ele era inocente. E sempre soube que ele era inocente. Ele nunca negou isso. Ele nunca fez mal a ninguém, nunca prejudicou ninguém. E tudo isso qual foram os motivos que ele foi condenado? Que ele ia destruir o templo, que ele não ia pagar impostos, que ele queria ser rei. Cristo rei, é uma tradução lá do texto de João, nós não estamos analisando aqui João, mas João fala do Cristo rei, né? do rei ungido. Nada disso deu certo. Então eu errei profundamente. E eles disseram, nesse desprezo: sei lá contigo, pouco nos importa. Ele então pega a moeda e lança no santuário. Aqui é uma discussão tremenda, porque a palavra no original é santuário. E no santuário ele não podia entrar. Então é lógico que no santuário só entrava o sacerdote. Ele chegou próximo do próximo, daquilo aonde que ele poderia chegar. Da onde que ele poderia chegar. E dali ele lança a moeda e joga lá no santuário. E o santuário era o local, então, em que se aceitava as oferendas. É como dizer, esse tipo de oferenda eu não quero. Essa oferenda é maldita. Eu não quero. Ele lança fora. E os sacerdotes não aceitam. Os sacerdotes falam assim: nós não podemos pegar esse dinheiro de sangue, de preço de sangue, tá certo? E aceitar no corbã. A palavra corbã no original é no tesouro do templo. Tem até aquela, quer dizer, como uma oferta ao templo. Tem até aquela passagem conhecida do Evangelho, né, em que Jesus chamava de hipócritas, aquelas pessoas que não cuidavam dos pais, do pai e da mãe, e diziam: por que eu não cuido de você, pai e mãe? Porque todos os meus recursos, corbã. Ou melhor, eu doei para o templo.
E Jesus falava que isso é hipocrisia, erro grave, porque o mandamento manda honrar pai e mãe, não manda dar o dinheiro para o templo, nesse sentido. Honrar pai e mãe é mandamento divino. Está lá nas tábuas da lei. E que tábuas da lei que eram guardadas no santuário, no Santo dos Santos, no local sagrado, onde ficava a Arca da Aliança. Então é mandamento sagrado. E a pessoa dizia, eu não posso ajudar pai e mãe porque eu vou dar para o templo. Depois tem corbã. Então o corbã é o tesouro do templo, o cofre do templo. E eles diziam, não podemos aceitar porque é preço de sangue. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Por que não se podia... O que é preço de sangue? A palavra preço de sangue é a pessoa. Preço de sangue, sangue inocente, é igual a pessoa inocente. Tá certo? É uma expressão perfeitamente hebraica, e sangue inocente significa pessoa inocente. Se vocês olharem o livro de Deuteronômio, no capítulo 27, versículo 25, vocês vão lá ver a seguinte frase, que eu trouxe ela aqui. Maldito todo aquele que aceitar suborno para matar sangue inocente. Por sangue inocente, quer dizer, para matar. Repare quando eu para matar pessoa inocente é a tradução. É a tradução que está fazendo. Né? Então, maldito é todo aquele que receber suborno para matar pessoa inocente. No original está sangue inocente. E que se traduz por pessoa inocente, senão não teria entendimento. E aí, qual é a resposta? Continua o versículo 25 desse capítulo 27 de Deuteronômio. E todo o povo dirá, amém. Verdade. A verdade é que não se deve aceitar suborno, dinheiro de forma nenhuma para matar pessoa inocente. Isso seria hoje, na mão da Lava Jato, algo assim extraordinário, né? Porque hoje na Lava Jato não se deve aceitar suborno nenhum. Nenhum tipo de suborno, né? Não só na Lava Jato, mas na nossa Constituição. Mas, evidentemente, que ela está colocando em destaque, né? Está aí evidenciando. Mas, repare que aqui ele chega ao extremo, dizendo que o pior suborno que existe é quando você recebe uma grana e o objetivo é para matar um inocente. Olha, repare o peso, o peso dessa passagem, porque nós estamos vendo, Judas aceitou as 30 moedas de prata e agora ele percebe que aquele é sangue inocente, ou melhor, pessoa inocente. Agora, aliás, ele já sabia que era inocente, mas ele não esperava que aquele inocente fosse transformar em sangue, ou melhor, morrer. Esse que morre, aquele que aceitou suborno e a pessoa morre, a Bíblia chama maldito todo aquele. O peso é enorme. Então, quando ele viu que era sangue, ou melhor, morte, e o texto começa assim, ó. Se reuniram lá os sacerdotes e os velhos lá, as autoridades em conselho, e entregaram Jesus à morte. O problema está nessa morte. Agora ele se transformou no maldito. E por que os sacerdotes não queriam aceitar esse dinheiro de forma nenhuma? Porque está lá, preço de sangue não pode ser colocado no corbã, ou melhor, no tesouro do templo. Isso está em outra passagem de Deuteronômio, no capítulo 23, versículos de 18 a 19, que diz que dinheiro de prostituição não pode ser colocado no templo. Ora, eles então estão extrapolando de prostituição para crime. Se o dinheiro de uma prostituta não pode ser aceito no templo, ou de um prostituto, porque lá fala de sodomia também, quer dizer, não importa sexo de homem ou de mulher, se a pessoa ganhou dinheiro para isso e ela resolver fazer uma doação desse dinheiro ou parte desse dinheiro ao templo, diz o livro
de Deuteronômio, no capítulo 23, versículo 18 a 19, não deve ser aceito. Aqui as autoridades estão extrapolando. Imagina preço de sangue. A pessoa receber uma grana para matar o outro. Agora repare que é grandeza da concepção de quem? Das autoridades religiosas. O texto fala em prostituição. Aí São Jerônimo vai levantar sua voz. E São Jerônimo, lá na Patrologia Latina, vai dizer, no volume 26, na coluna 204, eles tinham escrúpulo pelo dinheiro, não na condenação à morte de um inocente. Matar um inocente pode, mas o dinheiro que foi usado como suborno para o inocente não pode. Mas se uma prostituta, ou no caso mesmo Judas, que pegou o dinheiro e jogou lá, e eles não podiam pegar esse dinheiro e usar para as coisas do templo, o que eles tinham de fazer se uma prostituta fosse dar o dinheiro dela por tempo? Acabamos de citar o versículo, Deuteronômio 23, de 18 a 19. Eles procuravam a prostituta outra vez e devolviam o dinheiro. Devolviam o dinheiro. Tá certo? E se ela não quisesse receber? Não, eu quero dar para o templo. Eles não podiam usar no tesouro do templo. Então o que eles faziam? Faziam uma obra pública ou uma obra secular do século, do mundo. Uma obra pública. Uma obra pública como um hospital, como um aqueduto, como uma praça, tá certo? Como um policiamento, um muro de uma fortificação de um muro, de uma cidade, ou um cemitério para estrangeiro. Tá certo? Eles não podiam. É um dinheiro, então, que não poderia ser usado diretamente para coisa que na cabeça deles é sagrada. Mas como o sujeito insistia em deixar o dinheiro lá, então é usado para coisa pública. No caso de Judas, é devolver e entregar o dinheiro. Mas ele, quando jogou o dinheiro lá, ele saiu e foi se sufocar. Então não podia mais entregar a Judas. Tá certo? Então eles tiveram de ficar com aquele dinheiro. E aí então foram fazer uma obra secular, como era o caso, no caso das prostitutas. E aí eles foram fazer uma obra, que é fazer um cemitério para estrangeiro. Aqueles que iam peregrinar, visitar a cidade de Jerusalém, como eu, por exemplo, que não sou judeu, fui visitar a cidade de Jerusalém. Se eu empacotasse lá, né, teria ir não para um cemitério israelense, mas para um cemitério para abrigar peregrino estrangeiro. Ou os soldados romanos que estavam lá mesmo e morriam. E o soldado romano, então, por ser gentio, ou gentalha, ou não judeu, era enterrado num cemitério desse. Então foram comprar um campo de um oleiro, ou melhor, um campo talvez dando dinheiro para o oleiro, ou comprar um campo que um oleiro usou para, com aquele material, aquele barro, né, fazer os seus tijolos, seus vasos, as suas esculturas. E o campo agora já estava bem desvalorizado, só é o preço de 30 moedas de prata, então o campo já estava desvalorizado, porque o barro já tinha saído, já tinha sido utilizado, essa é a melhor compreensão, ou o campo também não era muito grande, para custar 30 moedas de prata. E por que 30 moedas de prata não vale? Vale, mas é porque 30 moedas de prata era preço de um escravo, ou de um servo de orelha furada, quer dizer, um escravo. Como está no livro do Êxodo, Moisés, no capítulo 21, versículo 32. Então, é o preço de um servo. É lógico que um servo, um escravo, era grana, né? 30 moedas de prata era valor, mas não era um valor para um campo, para um terreno enorme, né? Ou o terreno estava desvalorizado, ou o terreno não era muito grande. Daí a colocação de que o texto diz, né, que eles compraram então esse campo, que serviu ao oleiro ou deram o dinheiro para o oleiro.
E ficaram com ele e fizeram um cemitério. Logo, a condenação de Jesus se transformou numa obra secular ou numa obra pública. Não deixou de ser um benefício, mas foi um benefício não para obras espirituais, que o templo não aceitava. Esse é o escrúpulo deles, né? Eu não aceito para as coisas do templo, mas eu aceito matar esse cara e pagar o suborno. Eles aceitaram pagar o suborno, né, na cabeça deles. Eles deram as 30 moedas, ofereceram ajudas, né? E mais, né? Aceitaram e matar o sangue inocente, reconhece que é sangue inocente. Quando Judas fala do erro cometido porque ele era sangue inocente, pessoa inocente, ele fala, o que nos importa? Isso é contigo, problema teu, também um problema dele. Ele já foi, se danou, morreu. E nós conseguimos aquilo que a gente quis. E nesse exato momento, diz a passagem que Judas foi se sufocar. Aqui é uma briga tremenda com relação a isso. O meu livro 13º Apóstolo, a gente estuda bastante isso. Mas eu não vou ficar entrando aqui muito nesses detalhes, está tudo lá muito bem explicado com as palavras no grego, etc, etc. Porque toda a tradição coloca que ele foi se enforcar. E o texto diz aqui que ele foi se sufocar. E o pior, a emenda que eu soleto, é que no livro Atos dos Apóstolos, que é do historiador Lucas, que é médico, logo especialista no que escreve em termos de medicina, e diz o texto que ele pesquisou em detalhes com as testemunhas oculares, e o texto é de Pedro, e não se encontra no Evangelho de Marcos, e no Evangelho de Marcos isso não tem, e quem ditou o Evangelho de Marcos foi Pedro, mas no Atos dos Apóstolos, Lucas coloca na boca de Pedro. Então há uma verdadeira confusão na mente dos estudiosos, porque não consegue fechar. Mateus fala que ele foi se sufocar, e Lucas diz que ele estalou, as suas vísceras se rebentaram e ele caiu por terra. Se estalou, não pode ser enforcamento. E se for enforcamento, tentam buscar da forma mais esquisita. Demorou de tal forma que a corda arrebentou. Aí, conforme que a corda arrebentou, né, as vísceras se arrebentaram quando ele caiu no chão. Mas o estalar é batida de palma de mão. Tem que dar um estalo. O que acontece nisso tudo? Aí dizem que o estalo foi da árvore, porque ele se pendurou na árvore, conforme que quebrou o galho, aí sim, o galho estalou, né? Mas também nós conhecemos aquele estalo do pescoço lá, quando se faz, né, as massagens, né? As massagens, principalmente as boas massagens, né, orientais, onde o terapeuta faz um estalo no pescoço. Foi um estalo no sentido do enforcamento? Também pode ser. Não vamos entrar em detalhes. Por enquanto, não há necessidade. Os detalhes, as explicações, as comparações com os textos mediúnicos estão no nosso livro, o 13º Apóstolo. O que vale, isso que é o importante, é que ele ficou tristemente arrependido. E os teólogos ficam doidos, se ele se arrependeu, ir para o inferno é complicado. Então tiveram de arrumar o suicídio dele. Tá certo? Porque não fala que ele foi suicidar. Ele se sufocou. Ou melhor, o problema é de dinheiro, aquele amor louco pelo Cristo, profundamente arrependido, profundamente triste, em depressão, tá aí o sufocamento. Sufocamento emotivo violentíssimo. Você perde até a respiração. E foi indo, diz a passagem, como está no Atos dos Apóstolos, até inchou a depressão, você não anda, engorda, tem problema sério, e aí veio a morte. E não foi por suicídio. Mas as revelações mediúnicas falam em suicídio. Nós temos um poema maravilhoso de Maria Dolores, através de Chico Xavier. Então, não somos nós que vamos negar. Apenas nós estamos dizendo que fica no ar
esta imensa confusão porque o texto não bate. Quando se vai olhar ao pé da letra, não as traduções como está aqui, ele foi e se enforcou. Lá no original não está assim. Então, o tradutor coloca logo da forma mais simples para resolver o problema dele. Mas lá não está isso. Então, cria esse imbróglio todo. Mas é que para nós aqui, nesse momento, no Evangelho, como está aqui, o que vale é a palavra sufocamento. Ele estava sufocado. A gente não consegue entender o que passa na cabeça de uma pessoa que está em profunda dor, em profunda tristeza. Repare que a palavra é diferente da comum usada para arrependimento. É excepcional a palavra. Ele estava em profunda dor, ficou profundamente sufocado. Ele vai tentar desabafar, dizer, não, está aqui as moedas, eu não quero. Não, errei profundamente. E ainda recebe aquele disparate, daquela vibração negativa imensa que veio de dentro das autoridades do santuário. O que nos importa? Isso é contigo, que se dane, eu quero que você que se dane. O impacto foi um verdadeiro dispneia. Essa é dispneia. Você fica completamente sem ar. Por isso que o sujeito fica abafado. Ele tem problema sério de pulmão, e que vai afetar profundamente o seu coração. As emoções chegam a mil, o plexo solar arrebenta e ele explode numa falta de ar louca. E sabemos muito bem quando a pessoa ela passa pelo aquele susto, né? O susto de um assalto, né? Ela fica branca e desmaia. Perde a respiração, né? Perde o ar. Ou então numa situação de terror, né? De terror, de pânico, de exagero, de pânico. Então é isso. E aqui para nós, no texto, o que vale é isso. Evidentemente não negamos nada da tradição que ele se enforcou, que instalou porque a corda arrebentou ou porque o galho arrebentou, e que o corpo já em processo de apodrecimento e tal, as vísceras se arrebentaram todas. Ou ele caiu sobre uma pedra, por exemplo, e as vísceras ficaram todas para fora. Tudo isso é possível e ninguém nega, mas o texto aqui mostrando que para esse momento, pior do que qualquer outra situação, Jesus já tinha dito, é melhor nem reencarnar. É melhor botar uma pedra no pescoço, aqui ó, e se atirar. Isso é a colocação de Jesus, quer dizer, mostrando que essa dor, a dor tal, é muito maior do que a própria forma de morte. A forma de morte não qualifica a dor espiritual. Por isso que o sujeito no plano espiritual continua sofrendo. E aí o poema de Maria Dolores explica muito bem isso, a sua revolta. Porque ele continua lá com isso. Não adianta o sacrifício. Pelo sacrifício, eu vou me matar, como se fosse um sacrifício, uma troca. Não é troca. Não é troca, não existe. Nada do que ele podia ter feito fisicamente se igualaria à dor que ele estava sentindo. Sentimentalmente, emocionalmente, espiritualmente, intelectualmente, formando toda uma integração de pensares, de dimensões de conhecimento. Então ele joga a moeda e eles então vão comprar o campo do oleiro. Só que aqui tem uma outra complicação. Complicação em cima de complicação. Porque lá diz o texto que aquele campo passou a se chamar, diz o texto de João, Akeldama, ou Aceldama, porque diz a passagem, até hoje. Então, quando o Evangelho foi escrito, e já tinha se passado muitos anos, até hoje, aquele campo é chamado campo de sangue.
Eu estive lá visitando esse campo de sangue. Não tem nada, e até hoje é desprezado o campo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, até hoje é chamado campo de sangue. Mas por que campo de sangue? Segundo Mateus, porque ele foi com o dinheiro que Judas jogou no santuário. E o dinheiro do suborno para matar sangue inocente. Por isso que o campo se chama campo de sangue, Alceldama, ou Aqueldama. Mas, com K. Mas, quando nós vamos em Atos dos Apóstolos, diz que Judas foi lá e se matou lá, ou morreu lá, porque o texto não fala em suicídio, fala que estalou e as vísceras arrebentaram, aonde? Nesse campo. E por isso que esse campo é chamado campo de sangue, porque foi o local em que Judas morreu. Agora nós não entendemos, porque Mateus e Atos dos Apóstolos também não batem nessa passagem. É lógico que batem, as escrituras são perfeitas, a gente tem que só saber ler. Mas, do jeito como nós estamos querendo, historicamente não bate. Segundo Mateus, se chama campo de sangue e foi comprado de um oleiro. Por quê? Porque ali foi com dinheiro do suborno para a morte de um sangue inocente que é Jesus. Segundo o Atos dos Apóstolos, é porque Judas morreu ali, ou se matou ali. Mais um mistério. Né? Afinal, qual o motivo? Podemos dizer que os dois, aquele terreno, Judas morreu ali, e aquele terreno foi comprado também com o dinheiro de Judas. Resolveu. Mas tem um outro problema. Diz a passagem daqui que foram os sacerdotes que foram comprar esse campo com o dinheiro que Judas jogou. Eles jogam o dinheiro, eles não querem botar no Corbã, no tesouro do templo, e diz assim, aqui não pode ficar esse dinheiro. Vamos então e vamos, como ele se matou, ou morreu, vamos comprar de um oleiro um campo para um cemitério ou sepultura de estrangeiro. Muito bem, usar para obra secular. Quem fez isso? As autoridades. No Ato dos Apóstolos, diz lá, nesse campo e tal, onde Judas morreu, ou se matou, e que quem comprou esse campo do oleiro foi Judas. Poxa, mas foram os sacerdotes que compraram, ou foi Judas quem comprou? Vou repetir a passagem de Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 1, versículo 18. Lembro, mais uma vez, tudo estudado em detalhes no nosso livro 13º Apóstolo, as reencarnações de Bezerra de Menezes. Por quê? Porque Bezerra de Menezes é o Zaqueu, que entrou no lugar de Judas, recebendo o nome de Matias, no batismo. Muito bem. Então tinha de explicar o caso Judas, por isso que está lá. Agora, repare, isso aí é importante, é que também pode ser acertado. Você joga o dinheiro, você, Judas, jogou o dinheiro no templo. Os sacerdotes não quiseram aceitar esse dinheiro pertencia a quem? A Judas. Moralmente, segundo os sacerdotes, pertencia a Judas. Então eles foram e compraram com o dinheiro aqui, o campo do oleiro, tá certo? Com um dinheiro que, segundo os sacerdotes, pertenceu a Judas. Logo, indiretamente, fisicamente, quem comprou foram os sacerdotes. Mas, espiritualmente, quem comprou foi Judas. Eu me lembro muito bem que eu tinha direito a uma herança boa de uma tia que faleceu. E a documentação não ficou pronta, ela faleceu, e os familiares nem quiseram saber disso. Passaram como um rolo compressor, e também eu não sei se eu também não faria isso, quem sou eu para julgar? Eu sei que os familiares passaram como um rolo compressor, e a mim coube só 1,64 daquele valor que eu tinha direito. E nesse 1,64 naquela época,
só dava para comprar um computador. Né? E no computador, você pode, no Windows, na hora que você registra, né? Na época não era o Windows, era o DOS. Na hora que você entra no DOS e registra o seu computador, você dá um nome, você tinha que dar um nome, né? Um login para você conectar ele. E o login eu botei o nome da minha tia. Como se estivesse dizendo, quem comprou foi ela que me deu o dinheiro. Então o nome da empresa era Empresa Fulana de Tal. Por quê? Porque foi ela quem me deu o dinheiro indiretamente, anos e anos depois da sua morte, e eu comprei aquele computador. Quem comprou o computador? Foi eu. Com dinheiro de quem? Da minha tia. Então o caso Judas fica resolvido assim de forma relativamente simples. Relativamente simples. Mas tem mais. Ele jogou o dinheiro lá no santuário. E a passagem de Mateus, e a coisa que mais tem em Mateus, todo o longo evangelho de Mateus é assim. Esse é o mote de Mateus. Esse é o motivo de Mateus. Toda vez ele... Porque o reino dos céus... Muito bem. Outra coisa que ele fala e isso aconteceu para que se cumprissem as Escrituras. Se vocês olharem esse Mateus, tem muitas e muitas passagens para se cumprir as Escrituras. E aqui nós temos também uma coisa. Porque diz assim, aí ele jogou lá o dinheiro e eles usaram esse dinheiro para comprar um campo, que mesmo quando o Evangelho foi escrito muito tempo depois, ainda continuavam chamando esse campo de sangue, né? E ali é porque era preço de sangue inocente e também porque Judas morreu ali, quer dizer, os dois sangues, tá certo? E diz Mateus, cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta. Aí mata a bola, é igualzinho Mateus, é a característica de Mateus. E Mateus, que já estamos no capítulo 27, logo nós já passamos por muitas passagens, e Mateus dá um show de correção. Usa as Escrituras de forma tão maravilhosa, comparando as situações mais inusitadas com textos escriturísticos e com a passagem de Jesus. E esse Mateus me sai com essa. Cumpriu-se assim o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata pelo preço daquele que com eles os filhos de Israel apressaram, ou deram preço. E as deram pelo campo do oleiro, mostrando que esse oleiro era conhecido porque está com um artigo definido. O campo de um oleiro, o campo era bem conhecido. O campo do oleiro, como nos ordenou o Senhor, ou melhor, segundo a profecia de Jeremias, foi ordenada pelo Senhor. Então foi Iavé, ou Jeová, ou o próprio Jesus, que vai ser o nome que ele vai tomar na personalidade aqui entre nós, né? O Iavé é que ditou através do profeta Jeremias essa passagem. E aí a gente vai procurar em Jeremias e ler os capítulos todos de Jeremias e lê, e não encontra isso em Jeremias. Não está em Jeremias. Mas Mateus sempre acertou. Não tem nenhuma passagem que Mateus errou nas citações. Os textos mais antigos do Evangelho, os textos, ou melhor, os papiros, os pergaminhos mais antigos, Jeremias. E você procura em Jeremias e não tem. Mas a passagem é muito conhecida. Os judeus conheciam muito bem essa passagem, porque eles atribuíam essa passagem ao Cristo Rei, como vai colocar João o Evangelista. Ao Cristo Rei, ou melhor, ao ungido, aquele que vai ser ungido com óleo para ser introduzido como rei. Esse é um dos motivos da condenação que eles vão falar lá para Pilatos. E ele está indo para ser entregue a Pilatos, não é isso? E vai ser um dos motivos. Cristo Rei, ele se diz rei. Ele não podia ser rei, porque um só é nosso rei, César. Os próprios judeus falaram isso para Pilatos.
Você ficará mal, Pilatos, com César, porque só temos um rei. E ele quer se introduzir como rei. Cristo Rei. O texto era conhecidíssimo porque os judeus esperavam o Cristo. E para eles o Cristo era rei. Ungido. Cristo quer dizer ungido. Aí Cristo não está no sentido de o nome de uma pessoa. Aí está no sentido de ungido. Todo rei é ungido. Davi foi ungido. Saul foi ungido. O rei Dario, que era estrangeiro, também é ungido. A palavra Cristo quer dizer ungido. Não é Cristo aí no sentido. Eles estavam preocupados mais com a ideia de rei. De rei. Quer dizer, no fundo, ele está se apresentando como um rei. E aí a passagem é avassaladora, porque a nossa passagem aqui coloca o texto na mão de Jeremias. A gente procura em Jeremias, e como eles conheciam muito, porque era uma passagem ligada ao rei que vai ser ungido, ou melhor, cristificado, e eles esperavam o rei ungido, tá certo? Eles até hoje esperam o Cristo, o rei ungido. Essa passagem então era bem conhecida e ela pertence a Zacarias, ao profeta Zacarias, no capítulo 11, versículo de 12 a 13, e não a Jeremias. Jeremias nunca falou isso. Quem falou foi Zacarias. E aí o Mateus, que o Stênio lembrou bem no início, dizendo que ele é um presente de Deus, aqui o presente de Deus papou mosca, porque não é Jeremias, é Zacarias. Passagem, volta a dizer, que os judeus conheciam bem. E logo se conheciam tão bem essa passagem, é que é complicado o nosso Mateus errar. Tá certo? Porque já tinham tantas outras que não eram tão conhecidas, que não eram atribuídas a Cristo na tradição judaica, e ele, acertou. Nessa que é tão conhecida, ele errou. Mas Jeremias, ele viveu de 655 a 586 a.C. Ele vai falecer em 586 no Egito. E Jeremias, ele tem 4 períodos importantíssimos. 4 períodos importantíssimos da sua revelação. A primeira começa em 627 a.C. e assim são 4 grandes etapas que terminam em 586 a.C. Esse aí é o trabalho então de Jeremias. Quando eu digo 4 grandes etapas, vamos entender assim Chico Xavier, pra gente, né? Chico Xavier, ele vem e dá a seguinte revelação. Primeiro, em prosa e em versos, Parnaso de Além-Túmulo e Humberto de Campos. Depois começa, a partir de 38, 37, 39, os romances, há 2000 anos, vem os romances de Emmanuel e os estudos evangélicos, uma outra etapa. Depois vem a obra André Luina. A obra André Luina é um outro estágio. E por fim, o último grande estágio de Chico Xavier são as comunicações dos jovens do além. Repare que a comunicação dos jovens do além ficou para o final, porque é onde precisava estar mais derramada em amor, em generosidade, para poder, como diz Bezerra de Menezes, e o Chico olhou aquela multidão aflita, profundamente aflita, e ele fala assim, meu Deus, como eu vou atender essa gente? E essa gente toda. E o doutor Bezerra se aproximou dele, que era quem cuidava desse tipo de trabalho, se aproximou dele e falou assim, como disse Jesus, Chico, tem compaixão da multidão. Tenha compaixão. A palavra compaixão tem a sua origem no intestino. Sinta lá dentro, no profundo da alma, na sua emoção mais profunda, no seu interior, na sua intimidade, toda a dor dessa gente. Por isso foi a última grande etapa do trabalho de Chico Xavier, mais de 100 livros escritos com essas comunicações dos chamados jovens do além.
Bom, muito bem. Então, aqui nós temos também Jeremias, com essas 4 grandes etapas. Na primeira grande etapa, ele era bem jovenzinho. Jeremias era jovem. E, para te incomodar, Rogério, vou fazer isso daqui, ó. Aqui está uma árvore. Você não sabe desenhar isso. Aqui está uma árvore. Jeremias sentadinho aqui, ó, debaixo da árvore. E um anjo com as asas aparece para Jeremias. E diz, capítulo 1, versículo 5 de Jeremias. Jeremias, vem pregar, Jeremias. E ele diz, mas eu ainda sou um jovem, ainda sou um menino, né? Eu ainda sou um menino, a melhor tradução é menino. Eu ainda sou um menino, como é que eu vou pregar? Ele vem, Jeremias, porque antes de entrar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia. Está aí a reencarnação de forma retumbante. Por isso que a palavra Jeremias quer dizer Yahvé, que é o Senhor, que é Deus, que é Jesus, o Deus do Antigo Testamento, que é Jesus, e Yahvé exaltou. E pegou ele, já conhecia antes do ventre da mãe, e mesmo ele sendo menino, levanta. Você será exaltado, beneficiado. E o Yahvé, fez a grande missão através da vida de Jeremias. Jeremias quer dizer, Yahvé exaltou a figura desse profeta. E nós temos o Zacarias. E o nosso Zacarias vai começar a sua missão em 520 antes de Cristo. Vai ser uma missão muito bonita, vai ser um grande profeta. Jeremias é o primeiro profeta. É o primeiro profeta nessa linhagem dos muitos grandes profetas. Zacarias é o que apresenta essa teoria, essa profecia maravilhosa, né? Reparem os detalhes, né? As moedas vão ser lançadas no templo para o olheiro, né? Será o preço que me apressaram, em que eu fui comprado, que eu fui avaliado, né? Ela vai servir são 30 moedas de prata. Então, os detalhes, né? Mostrando a mediunidade, assim, a flor da pele do nosso Zacarias, né? Eu vou repetir a passagem de Zacarias, e Zacarias é capítulo 11, versículo de 12 a 13. Mas repare que lá em Jeremias, nós temos que Yahvé exaltou Jeremias, mas Jeremias estava sem memória. Vamos botar memória entre aspas, sem a memória espiritual, até a memória espiritual de Yahvé. Porque o Senhor aparece para ele e diz, ou o anjo é mensageiro, né? Então ele vem em nome do Senhor, é como se fosse o Senhor, é um ministro, né? Ele fala com a autoridade de. Então o Senhor diz, levanta Jeremias, vem pregar, mas eu ainda sou um menino. Ele, não, você está com a memória esquecida, mas eu sei, Yahvé conheço bem, eu não perdi a memória, eu não esqueci, eu não preciso ser lembrado, eu sei, é assim, tá certo? Antes de você entrar no ventre da tua mãe, eu te conhecia, levanta e vem pregar. E ele pregou de forma maravilhosa, foi exaltado. Esse foi o trabalho que quem o exaltou foi Yahvé. Seu trabalho é obra de Yahvé. Muito bem. Com relação a Zacarias, é aí que está o ponto que é fundamental. O seu nome é Yahvé. Yahvé se lembrou, ou Yahvé se lembrou. Melhor tradução, é porque não dá para botar no nome, fica complicado. Yahvé
teve memória. É memória de Yahvé, o nome dele. Memória de Yahvé. Ele pode estar esquecido ou não, nós não sabemos do caso de Zacarias. Mas o Zacarias conta em detalhes como vai ser lá o caso das 30 moedas e tal. E o seu nome é Yahvé Memória, ou Memória de Yahvé. Tudo o que antes em Jeremias havia esquecido, com Zacarias, é memória de Yahvé. Os dois nomes nos deixam assim em suspenso. Mas, se a gente olhar lá em Zacarias, no capítulo 11, versículos de 12 a 13, essa passagem das moedas, por que isso está lá? Como é que é isso dentro do contexto do contexto, ou melhor, do texto do livro de Zacarias? Aliás, um livro extraordinário. É que Zacarias era profeta, ele era um pregador. E Jeová, ou Yahvé, o chamou e o introduziu, ou melhor, deu para ele título e autoridade de pastor do rebanho. E ele foi pastorear o rebanho. Ele era pastor de rebanho, mas prestem atenção, não era pastor para dar o alimento físico para as ovelhas, ele era pastor espiritual, ele era profeta. Diz a passagem, ele era pastor e foi delegado essa postura por Yahvé, para que ele apacentasse o rebanho, cuidasse das ovelhas. E esse rebanho tinha um mundo de exploradores. E esses exploradores, e aí nós temos as autoridades políticas, civis e religiosas, os ricos, os poderosos, todos espoliavam o rebanho. E ele, como pastor, pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e ficou cansado. É ele, está falando dele, é Zacarias, é ele, ficou cansado, esgotado, como se estivesse dizendo assim, isso não vai para frente, não está dando certo, esses exploradores não estão deixando, mas eu estou trabalhando tanto, o que eu faço? Se todo trabalhador é digno do seu salário. Aí ele se aproximou desses exploradores do rebanho e disse assim, por ordem de Yahvé, pede o salário aos exploradores do rebanho. Vê lá quanto que vale o trabalho que você fez, Zacarias, para cuidar desse rebanho que não está sendo, você quer alimentar, mas não estão recebendo o alimento porque eles exploram o povo, desvirtuam o povo. Como desvirtuar o povo para dizer para o Cristo, crucificam e liberte Barrabás, que era ladrão. São os exploradores do povo. Pergunta para eles quanto que vale o teu trabalho, para eles pagarem o teu trabalho. Eles avaliaram o trabalho dele como um religioso, um trabalho dele como um pregador e orientador do povo, como pastor, e avaliaram por 30 moedas de prata. E aí diz a passagem do capítulo 11, versículo 12, apenas o versículo 12. Eu lhes disse, quem vai falar é Zacarias, vai falar para os exploradores do povo, para as autoridades civis e religiosas. Se o julgueis bem, dai-me meu salário, senão deixai. E eles então resolveram em conselho avaliar. E eles me contaram para Zacarias, 30 moedas de prata. Então é Zacarias que foi avaliado por 30 moedas de prata. Por quê? Pelos exploradores do povo.
Ele foi avaliado por 30 moedas, porque ele fez um trabalho religioso, o trabalho não foi valorizado, e os exploradores queriam ir embora. Ele falou assim, julgai bem, ou vocês me deixam, mas se vocês julgarem bem, o quanto que valeu o meu trabalho? E eles pensaram, 30 moedas. Mas 30 moedas de prata, nós já vimos, é o preço de um escravo. Não é isso? Será que esse é o preço que se deve pagar a um profeta que está avaliando o povo, que está alimentando o povo, que quer transformar o povo, que quer cuidar do povo? Foi um valor insignificante, foi um valor de desprezo, foi um valor, uma merreca, extremamente pequeno. Aliás, coisas espirituais nem podem ser avaliadas dessa forma, né? Mas tinha de ser avaliado com dignidade. Eles fizeram com ironia, com deboche, que nem agora como eles falaram com Judas, quando Judas se aproximou e disse, errei, ele é pessoa inocente, e ele disse, que me importa, isso é lá contigo que se dane. Da mesma forma eles fizeram isso com Zacarias. Você quer saber, Zacarias, quanto vale o seu trabalho? Vale o preço de um escravo, 30 moedas de prata. E essa informação chegou a Yahvé, chegou a Jeová, que era o mentor de Zacarias, né? E aí vem o versículo 13, que agora é o Jeová falando com Zacarias, ou Yahvé falando. E Yahvé disse, versículo 13, joga-o, esse dinheiro, ao oleiro, o magnífico preço pelo qual foste avaliado por ele. Agora é o Yahvé com ironia. Isso é um magnífico preço, né? O preço de um escravo é um preço insignificante, né? Então o magnífico aí está em contradição com a realidade, com relação ao valor. Tanto que joga o oleiro. Pelo magnífico preço pelo qual fostes avaliado por eles. E aí agora é Zacarias falando. E tomei as 30 moedas de prata e as lancei na casa do Senhor, no santuário, ao oleiro, ou melhor, para o oleiro. Eu lancei. Quem lançou as moedas? Zacarias. Zacarias fez um trabalho espiritual. O trabalho foi avaliado pelos exploradores. Os exploradores deram um valor insignificante. E o Senhor veio, interviu em Zacarias e disse, pega essa moeda e joga para o oleiro. Ele pega e joga no santuário para o oleiro. E diz, eu lancei as moedas. Vamos para o caso de Judas. Ele vê que o caso do Cristo não tem lógica, não bate. Ele ficou profundamente arrependido. Ele ficou numa tristeza profunda, ficou sufocado. E ele vai buscar essas autoridades, esses exploradores que exploraram ele também. E os exploradores disseram que nos importa, isso é lá contigo. Ele pega, lança a moeda, igual Zacarias. Ele fez o que Zacarias fez. E agora Zacarias não fala que o dinheiro vai ser usado para cemitério. O dinheiro não, só agora que eles pegam o dinheiro. Concluem que podiam matar Jesus, mas usam dinheiro para a obra secular, para a obra pública e compram um cemitério. Porque em Zacarias não foi comprado um cemitério. Logo, em Zacarias era uma expectativa que vai ser concluída em Judas. Só em Judas que o processo vai ser concretizado. Só em Judas. Então, agora, fechando então o ciclo, nós temos, quando a gente lê em Mateus, e Mateus está fazendo uma leitura extraordinária do texto, diz Mateus, para que se cumprisse, o dinheiro foi jogado no templo para o oleiro e 30 moedas. Mateus vai dizer, cumpriu-se assim a profecia de Jeremias, tomaram as 30 moedas de prata, preço daqueles que com eles os filhos de Israel apressaram, deram preço por Cristo, e os deram pelo campo do oleiro, como ordenou o Senhor. Então agora, eles estão avaliando o Cristo. Antes eles avaliaram por 30 moedas de prata Zacarias. Agora eles estão avaliando Cristo.
Pouco importa se você vai avaliar Zacarias. Se você avalia Zacarias, você está avaliando Cristo ou Yahvé, porque Zacarias não existe sem o Espírito, ou melhor, sem o Yahvé. Quando avaliaram mal Zacarias, estavam avaliando mal Yahvé. E agora era o Yahvé que estava presente. E eles avaliaram via Zacarias de volta, que é Judas, porque ele jogou, ou pelo menos a personificação ali de Judas, quando ele joga a moeda, fazendo igualzinho como foi Zacarias, só que agora é diretamente. Estão avaliando diretamente como exploradores do povo o próprio mentor de Zacarias, o próprio mentor de Judas, Yahvé. Mas, voltando aos textos de Bezerra de Menezes, no nosso livro, o 13º Apóstolo, a gente dizia assim: e Bezerra de Menezes, na época de Jesus, quando Jesus visitou a sua casa em Jericó, e disse: bem-aventurado és tu, porque hoje eu entrei na sua casa, eu errei. Não é Bezerra de Menezes, é Zaqueu. Ah, não, mas eu conheço a história. Bezerra de Menezes e Zaqueu é tudo a mesma coisa. E aí nós temos o ciclo fechado. É isso. Mateus joga no texto mais confuso, onde a humanidade quer mais pisar em Judas, desvalorizar Judas, causa-se uma confusão tremenda com o texto entre Mateus e Lucas. Até hoje eles não têm resposta, ficam sem entender o texto que Mateus já havia colocado muito bem, que ele, Jeremias, não lembrava. Levanta, Jeremias, vem pregar. E ele foi exaltado. E ele estava desmemoriado, sem memória. Como Zacarias, ele tinha memória. E Yahvé mandou ele fazer desta forma. Ele foi avaliado por 30 moedas. Agora as 30 moedas voltam para ele na forma de Judas. E o Senhor agora diretamente é avaliado. E o próprio nome de Zacarias. E Deus e Yahvé, memória. Ou melhor, Zacarias quem é? Memória de Yahvé. Então, as correlações, chega-se a seguinte, com todas essas evidências psicológicas, você chega à conclusão que Mateus, mais uma vez, estende, é o presente de Deus. É presente de Deus nos trazendo na essência, em detalhes, a memória de Yahvé. A memória de Yahvé, que na forma como se manifestou em Jeremias, em Zacarias, em Judas, e quando ele vê aqui mesmo entre nós, na personalidade chamada Jesus, sempre os exploradores do povo explorarem, prejudicaram o povo e tentaram atrapalhar a missão de Jeremias, de Zacarias, inventaram milhões de coisas absurdas, um inferno que não pode acabar só para botar Judas lá e não tirar nunca de lá. E até com relação à figura do Yahvé, foi profundamente desmerecida como profeta através de Zacarias, como a própria presença dele como mestre de Judas, presente aqui entre nós, foi avaliado pelo um preço de um escravo. Você não serve para nada, você não vem nos libertar, você é um escravo, você está preso, é escravo, tem valor de escravo. Quando diz Cristo, brilha a vossa luz. Eu vim para que a minha luz brilhasse e nunca as trevas puderam prender essa luz, diz o Evangelho de João. Logo, ele é luz para os povos. Já dizia Simeão quando ergueu o menino nos braços. Ele é luz para os povos, contradição para os homens. E aqui nós vemos isso. Se vamos na essência, ele é luz para os povos. Ele é memória, memória perfeita, que Jeremias estava esquecido, mas que ele lembrou e exaltou. Que ele fez se cumprir pelo desprezo das pessoas em Zacarias. Que ele continua no processo de amor absoluto a Judas, tanto que no nosso livro, Bezerra é 13º apóstolo, porque Judas tem o seu lugar para sempre, porque foi dado por Deus e aceito por Jesus, como diz o texto.
E, no entanto, os exploradores, ai deles, víboras e fariseus hipócritas, em todos os tempos se comportaram da mesma forma. O que isso nos importa? Isso é lá contigo, que se dane, é um problema seu. Conseguimos o nosso interesse, porque o nosso Deus ainda é o poder, o nosso Deus ainda é o bolso, o nosso Deus ainda é a superficialidade da matéria ou do antissistema. Muita paz, fique com Deus.